Hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos, mais uma entrevista inédita para você, um papo diferente, gostoso, descontraído. Mas antes eu quero agradecer aos nossos queridos amigos, parceiros, patrocinadores, começando pela CrossFox Elétrica, tudo em fios e cabos elétricos com qualificação, com muita qualidade, produtos garantidos para a sua segurança. Alibec Alimentos, aquele alimento diferenciado, aquele salgadinho especial, com embalagens maravilhosas. Alibec Alimentos, a nossa recomendação sempre para você. LuxColor, a tinta da pintura inteligente, aquela que eu uso e aquela que eu recomendo. Falando nisso, Grupo Hall Center, para você que precisa de correias transportadoras, procure o Grupo Hall Center que você vai ter garantia, qualidade e entrega no prazo, que é fundamental. Baltec Brasil, a empresa que mais lança produtos no Brasil. Entra no site da Baltec, você vai conhecer sempre um novo produto, sempre uma nova solução para a sua casa. Atlântica Máquinas. Você quer começar um novo negócio? Na Atlântica você vai encontrar uma máquina maravilhosa. Você vai poder fazer tijolos, blocos, você vai começar um novo trabalho com investimento baixo que vai lhe render muito. Vai por mim que você vai gostar bastante. Premium Ipiranga, para você comprar seu carro novo, para você trocar de carro, para você fazer grandes negócios, e você já vai fazer tudo lá, viu? Tem financeira, tem seguradora, tem tudo. Premium Ipiranga é sensacional, você vai sair de lá com um carro novo, pode ter certeza. Ampla Saúde. O plano de saúde que você está procurando, que você está precisando. O teu plano está muito caro? Procure a Ampla Saúde, você vai ver que você vai conseguir um preço bem legal. A rede apresentada para vocês não é legal? Os hospitais não estão bons, os médicos? Veja a Ampla Saúde que você vai adorar. Qualidade, respeito por você, inclusive preocupação para que você não fique doente. A Ampla Saúde é diferente. Também Churrascaria Debrecht. A Debrecht já está dando show, né? Cresce a toda hora pela alta qualidade. Agora são 5 unidades, hein, da Debrecht. Espetacular. E saudando nossos novos parceiros. A Unidrumon, para que você tenha o seu ensino da maneira mais planejada e inteligente. Os vestibulares sociais são espetaculares. Entre agora no site da Unidrumon e já faça o seu vestibular social. Você vai encontrar aquilo que você precisa, no lugar que você precisa, inclusive com o campus dentro do campo do Corinthians. É sensacional. Unidrumon, nosso abraço ao professor Osmar Basílio, que está agora com a gente aqui no nosso espaço Flávio Prado Entre Amigos. E também a Blue Finance. Blue Finance é uma empresa que vai acertar suas finanças. Sabe, você está ganhando muito dinheiro, mas não sobra. Sabe que você está gastando mais do que você ganha. Você está investindo, a coisa não está rolando? Procure o Júlio Oliveira, o pessoal da Blue Finance. Você vai achar um planejamento que você precisa para que o seu dinheiro possa render realmente de verdade. Está pensando que custa caro? Não custa não. Entra lá no site, você vai ver que o dinheiro que você vai economizar vai pagar a Blue Finance, você vai ter aquilo que você precisa, planejar. O teu dinheiro vai entrar, vai render, você vai fazer tudo o que você quer e ainda vai deixar um investimento para o seu futuro. Bom, agradecendo a todos os parceiros, agradecendo a vocês, nosso convite para que você inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e mantenha contato com a gente, fale com a gente, deixe a sua opinião, é muito importante para nós, tá? E vamos agora, então, a mais um convidado especial no Flávio Prado Entre Amigos. Flávio Prado Entre Amigos de hoje é muito especial. Primeiro, claro, Flávio Prado Entre Amigos, eu recebo amigos. Eu vou receber um querido amigo que extrapola um pouquinho porque ele é guru, né? Guru da gente aqui. É muito respeitoso. Esse branco não é por acaso, não. É porque realmente, sabe, aquela... João Fiorelli, um tremendo artista, um grande ator, mas que nos últimos tempos, já há um bom tempo, virou Gandhi. E agora Chico Xavier, olha que coisa maravilhosa. Mas o primeiro tema, João, muito obrigado por atender o nosso convite, é o João Fiorelli. Como é que você descobriu que era um ator?
Conta um pouquinho do começo da sua vida, João. Bom, Flávio, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder te reencontrar aqui no teu programa. Realmente é uma honra para mim ser teu Também, amigo muito obrigado. nesse programa. Flávio, aconteceu o seguinte. Eu jogava futebol no Esporte Clube Pinheiros. Disputei o primeiro campeonato dente de leite do nosso saudoso Roberto Petri e do Eli Conde. Olha, que legal, não sabia. Eu queria ser médico ortopedista e jogador de futebol. Tinha até um teste marcado no Palmeiras, que o Dante Vela, que era o diretor do Pinheiros, tinha uma relação muito boa com o pessoal do Palmeiras. Mas aí aconteceu o seguinte, na semana que eu ia fazer esse teste, o ginásio onde eu estudava contratou um professor de teatro da EAD, Luiz Janot, e chamou algumas pessoas para ir lá para uma reunião. E ele deu uma peça para a gente ler. Na hora que ele deu o texto para eu ler, parece que bateu um raio na minha cabeça e falou, é isso que você tem que fazer na vida. Na mesma semana, meu pai me leva para ver Castro Alves Pé de Passagem, uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, com Antônio Fagundes e Zanoni Ferriti. Nossa Senhora. Antônio Fagundes tinha uma cena epilética, que o irmão do Castro Alves era epilético, uma coisa impressionante. Nunca vi nada parecido. Saí do teatro e falei, eu quero ser ator, não vou ser mais jogador de futebol. Você tinha que idade? Eu tinha 13 anos, 13 para 14. Olha só. E aí comecei a trabalhar no ginásio, depois fui estudar no Mackenzie, uma professora de literatura formou um grupo de teatro, e aí eu fui em 72 fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e assisti uma peça chamada Jesus Cristo Superstar, uma ópera rock. Quando eu volto para o Brasil, vou levar minha mãe para assistir a peça, ela encontra uma amiga vendendo o programa na porta do teatro. Pô, o João esteve nos Estados Unidos, assistiu a peça lá, ela, vou te apresentar para os atores. Me apresentou para os atores, eu fiquei muito amigo do Benê Silva, que fazia o Judas. Comecei a frequentar a casa dele, a Ondina, professora de literatura, também muito amiga. Até que em agosto de 72 ele falou, olha, João, Altair Lima vai produzir uma peça chamada A Turma da Mônica contra o Capitão Feio. Vem fazer o teste, você quer fazer teatro? Aí fui, passei. Em dezembro, entra uma versão do Homem de La Mancha, com Paulo Tran, Bibi Ferreira, e essa versão ia para o Rio, estrear o Teatro Manchete. Alguns atores não iam, abriram um teste, eu fiz e entrei. Que coisa boa. E quando chegaram no Rio, eles tiveram a sacação maravilhosa de contratar o Grande Otelo para fazer o Sancho Panza. Quando eu comentei isso com a minha mãe, meu pai, eu sou de Cambuquira, uma cidade do interior de Minas Gerais, meu pai era hoteleiro, é uma estação hidromineral, meu pai tinha boate, o Otelo fazia muitos shows lá, era amigo da família. Quando eu cheguei no Rio, falei de quem era, ele me adotou. Passou o ano de 73, em 74 voltamos para fazer uma nova temporada no Rio. No dia do ensaio ele falou, esteja amanhã às 8 da manhã na porta da padaria Século XX, que é uma padaria que tinha lá no Jardim Botânico em frente à TV Globo. Falei, mas por que, Otelo? Falei, estão escrevendo uma novela das 7, só falta um personagem e a tua cara, porque ele trabalhava lá na direção, ajudava os diretores, e era uma novela chamada Super Manuela. Então, em 74, com 18 anos, eu fiz a minha primeira novela na TV Globo. Paulo José, Marília Pera, Rubens de Falco. Nossa. E aí, Flávio, você sabe, começa a fazer Globo, as portas se abrem, né, artisticamente. Então, aí vim para São Paulo, trabalhei na Tupi com o queridíssimo Zara, na Barba Azul, e foi indo. Aí teatro, cinema, televisão, e já se vão, isso foi em 72, 52 anos já. Eu tô com 68. Que jogador você seria se você tivesse feito aquele teste? Eu era back central. E tinha uns conselheiros do Pinheiros que todo jogo que eu pegava na bola, os caras gritavam, olha o Elvio, que era um zagueiro do Santos, que parece que era muito famoso na década de 50, 60. Então, eu me espelhava muito no Luiz Pereira. Para mim, foi um grande zagueiro. Maravilhoso. Eu adorava o jogo dele. Mas, como eu sou corintiano, eu era apaixonado pelo Ditão. Até o dia que, infelizmente, ele deu aquele chute na bola. Eu estava no estádio que rompeu a retina do Tostão. Eu estava naquele jogo. Aí eu fiquei assim, puxa, mas assim, foi uma fatalidade. Mas eu gostava mesmo, Luiz Pereira e Ditão. Mas olha que coisa, o nível do Luiz Pereira era mais alto. Claro. Mais alto. Não, o Luiz Pereira era... Mas é que você era corintiano. Eu era corintiano, então era Ditão e Luiz Carlos a zaga, eu ficava... A tua carreira é maravilhosa, você contou um pouquinho. Como é que você encontra o Gandhi? Então, o Gandhi, eu estava em casa um dia, tinha terminado uma temporada de uma peça muito bonita que a Cibele Forjade dirigiu, um bonde chamado Desejo. Estou em casa, o Miguel Filiage, autor da peça, me liga e fala assim, João, recebi uma incumbência de uma revista chamada Gestão RH.
transita só no mundo corporativo. Eles vão fazer um fórum. Conheço o Renato, que é maravilhoso. É. Provavelmente era o pai dele que estava cuidando. O Alexandre Garré. Sim, legal. É Alexandre Garré, é responsável pelo Gandhi. Nossa, olha só que legal. Né? Aí ele fez um fórum sobre recursos humanos, cujo tema era liderança servidora. E o Miguel falou, e o Garré pediu uma peça de teatro para abertura. Pensei no Gandhi e pensei em você, que eu quero há muito tempo trabalhar com você. Eu disse, mas o que eu tenho a ver com Gandhi, Miguel? Ele falou, não, vem aqui em casa, vamos ler o texto. Aí lemos o texto, eu me apaixonei. Começamos a ensaiar, o Garré deu um cachê, produziu o figurino. E o Miguel, você não vai raspar a cabeça não, que eu era cabeludo, eu estava com cabelo grande e tal. Não dá para usar uma peruquinha? Que é... Falei, não, Gandhi não pode, tem que ser uma coisa verdadeira. Aí, uma semana antes de estrear, raspei a cabeça. Ele, não, realmente tem uma semelhança mesmo. Fizemos a apresentação. Uma grande fabricante de telefone celular nos contratou para 2 apresentações lá numa convenção do RH deles. E o Miguel falou assim, João, acabou para mim. Eu falei, como, Miguel? Uma peça tão linda dessa, 3 apresentações? Ele falou, olha, eu não tenho tempo. Se você quiser tocar a produção, você toca. Aí eu fui para casa, comecei a ler o jornal, vi que ia estrear naquela semana uma peça, Quinta dos Infernos. Eu falei, tem Terça Insana, Quinta dos Infernos, eu vou inventar quartas com Gandhi. Fui num restaurante vegetariano, no Sátimo, que o Lima Duarte era dono, junto com o Giba. Falei com o Giba, Giba, eu tô com essa proposta aqui, o que você acha? A gente faz o espetáculo, depois tem um jantar, eu janto com o público. Ele falou, tá bom, quanto você pensa em cobrar? Isso era em 2003, Flávio. Eu falei, a gente cobra R$30, você fica com 15, eu fico com 15. Ele falou, tá ótimo. Ficamos lá 4 anos. Aí eu comecei a dar umas entrevistas, fui nos programas de televisão, começou a lotar a casa, os recursos humanos começaram a conhecer. Fiz um contrato de 10 anos com a Petrobras. Uma vez por mês eu ia numa unidade da Petrobras falar do Gandhi. Fui até numa plataforma de petróleo, foi uma experiência fantástica, fantástica. E aí foi uma carreira assim que está há 21 anos. Então eu comecei a fazer para empresas, para universidades, colégio de ensino médio e temporadas teatrais. Fazia Noite Escobar, lembra? Tem até no teu programa de sábado, a gente falava as pílulas de... Sim. Era tão legal aqui. Era maravilhoso. Era todo sábado no teu programa. E eu comecei a fazer. E aí um professor de yoga me falou assim, João, eu tenho uma ligação muito forte com a Índia. Se você preparar uma versão em inglês, eu te levo para a Índia. Eu estudei 1 ano com uma professora, decorei o texto em inglês e me apresentei na Índia. Fiz 7 apresentações na Índia, Flávio. A primeira foi a abertura de um festival de yoga chamado Parmati Niketan. Estava o vice-primeiro-ministro da Índia, altas autoridades. Eu, antes de entrar em cena, eu falei assim, João, você é cara de pau mesmo, né? Vem para a terra do cara fazer o... Mas aí, acho que é que nem quando eu jogava futebol. Tá aquela tensão no começo. Deu o primeiro chute, passou, relaxou. Então, eu dei a primeira frase e fui. Acaba a peça, vem o senhor, aí é a coisa que não tem preço, né? Fala assim, muito obrigado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você, através da sua arte, devolveu o Gandhi para a terra dele. Que Lindo isso, eu vi de um indiano. Nossa, muito forte. João, é uma coisa assim muito interessante. Quando a gente ficou mais próximo, mais amigo, você já era o Gandhi. Já fazia alguns tempos. Você de uma certa forma, a sua vida mudou. Você hoje é um pouco o Gandhi. Você na sua vida diária, você virou um pouco o Gandhi. Você vive o Gandhi. E eu vivo assim as ideias dele, né, Flávio? Eu procuro seguir os ensinamentos dele. Que foi o que eu falei com o Miguel. Na primeira vez que a gente leu o texto, eu falei, Miguel, se a gente não se comportar de uma forma parecida com o que o Gandhi está dizendo, a gente não vai ter credibilidade nenhuma junto ao público. Que é um tipo de teatro totalmente diferente do que eu estou acostumado a fazer até agora. Ele falou, o que você propõe? Eu falei, eu proponho que a gente pare de mentir e cumpra o que promete. Que é o mais difícil é cumprir o que promete. Então, já nesses 21 anos, várias pessoas já trabalharam comigo, hoje eu estou sozinho. E eu acho que esse compromisso nosso, Flávio, determinou a existência dessa peça até hoje. Eu fui uma vez chamado para fazer um espetáculo, eu dei aula lá na Escola Raul Seixas, lá na Zona Leste. Dei aula 2 anos de teatro lá. Me chamaram a fazer um espetáculo de graça e 2 dias depois me chamaram a fazer um espetáculo pago, muito bem pago, em Santa Bárbara do Oeste. E o Gandhi dizia, quando você assume um compromisso, trata de fazer o primeiro que você assumiu. Não estava indo muito bem a peça, eu estava com uma dificuldade financeira, fui fazer de graça, agradeci o convite. Lá uma senhora me contratou para fazer o aniversário dela. Lá encontrei um amigo meu de infância que estava trabalhando no Sesc Piranga. Acabou me contratando para fazer uma série de apresentações do Sesc Piranga. E aí quando eu volto
para o teatro começa a encher. Uma outra experiência também foi muito bacana, quando a Globo fez aquela série Amazônia, sobre Chico Mendes, o Marco Chetman, o diretor, é muito amigo meu. Falou, João, eu quero que você faça a série. Eu falei, tá bom, mas que personagem que eu vou fazer? Você vai fazer dupla com o Paulão e vocês vão ser opositores do Chico Mendes. Eu falei, peraí, Marquinhos, o Paulão é um ator afro-brasileiro maravilhoso, mas que só faz matador. Você vai dizer que eu vou ser o matador do Chico Mendes? Eu falei, eu pensei nisso pra você. Eu falei, querido, desculpa, somos íntimos, eu posso te dizer isso, eu tô fazendo o Gandhi há alguns anos, não posso fazer o Gandhi e à noite na TV Globo dar um tiro na cabeça do Chico Mendes. Vocês vão dizer, esse cara é um picareta. Então, abro mão do papel, muito obrigado. E na época, dizer não para a TV Globo era complicado, porque não tinha Record, não tinha SBT, não tinha stream, mas eu falei, eu não posso. 3 dias depois ele me liga e fala, olha, a Glória Pérez falou que você tem toda a razão. Ela quer você na série, então ela vai criar um personagem especial para você vai ser amigo do Chico Mendes. Que coisa! Aí eu desliguei o telefone, Flávio, e falei assim, pô, TV Globo dando uma razão para ator? Falei, que engraçado, o Gandhi venceu o maior império político-militar da época sem dar um tiro, só no argumento, e eu hoje venci o maior império da teledramaturgia e da comunicação do meu país, sendo honesto, sendo sincero, e fiz a minissérie, foi um sucesso. Quer dizer, tudo isso para dizer que o Gandhi me deu essa base, para eu não ferir mais os meus princípios, cumprir o que eu prometo e tentar ser o mais verdadeiro possível na minha vida. Tratar bem as pessoas, não fazer fofoca, não mentir, dar bom dia para todo mundo que eu encontro na rua. Enfim, eu acho que não dá para passar por um personagem como esse incólume. Eu sempre brinco, o Gandhi foi um tsunami na minha vida, um tsunami do bem. Então hoje, eu me sinto um ator, um cidadão realizado, porque durante 10 anos eu fiz uma vez por mês na Fundação Casa, vou muito a presídios, faço voluntariamente o trabalho. Os meus amigos dizem, você vai fazer Gandhi para Fundação Casa, vai enxugar gelo, fazer para criminoso? Porque se a gente conseguir tirar uma criança do mundo do crime, já está pago. Claro. E conseguimos um, que virou professor de yoga hoje. Que coisa! Fez aula de yoga e está muito bem o menino. Antes do Gandhi, como era o João? O João era aquela coisa. Champanhe, sucesso e mulher. Tinha essa coisa assim de ficar meio que na superfície. Não vou mentir para você. Tinha essa coisa da fama, do sucesso, muitas noitadas, principalmente quando eu morei no Rio de Janeiro, quase que me perdi num caminho que é muito perigoso, acho que tanto para ator, como para cantor, como para jogador de futebol, aquela coisa que é tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. Então, eu quase embarquei num caminho muito errado do Rio de Janeiro, mas graças a Deus eu tenho uma proteção divina que falou, não, aí não, João, aí você não vai, que é um caminho sem volta. Aí eu comecei a pensar na minha vida, eu estava morando no Rio, tinha separado da minha mulher, minha filha estava em São Paulo. Uma vez eu vim para São Paulo, minha mãe estava doente, minha filha doente também, então eu falei, eu vou voltar. E quando eu volto, na segunda semana, eu recebo o convite do Miguel para fazer o Gandhi. Então, eu era um cara assim, digamos, eu já tinha uma busca pela espiritualidade, que eu pratico Tai Chi Chuan desde 1980. Eu queria saber de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, o que a gente está fazendo aqui. Mas eu tinha a ilusão que um ser humano, com todas as suas falhas, tem. Mas tive um momento muito importante na minha vida, que foi um encontro com um pai de santo lá no Rio de Janeiro, que me falou, João, toma cuidado, hein? Esse caminho que você está quase trilhando vai te acabar com a tua vida, vai acabar com a profissão, que já tem gente na TV Globo fazendo alguns comentários depreciativos sobre você. Aí também foi uma luz muito forte. Separei de uma mulher que eu estava namorando e que estava me dando muito problema nesse sentido. Era dona de uma casa noturna, então você sabe, casa noturna rola de tudo. Claro, De tudo. claro. Então, vim para São Paulo e aí comecei a mudar minha vida através de uma busca espiritual. E hoje, assim, eu me considero um outro homem, Flávio. Não, o Gandhi, quando ele entra na tua vida, não é só para abrir um mercado profissional que você abraçou maravilhosamente. Você diria que esse encontro com o Gandhi foi algo que vende, cada um acredita de onde quiser, mas que mudou a sua vida. Minha vida, mudou a minha vida. Parei vários hábitos que eu acho nocivos para o ser humano. Mudou minha vida. Eu sou um outro homem depois do Gandhi. E aí, o que me deixa mais feliz é que a gente tem o livre-arbítrio, né? As coisas se apresentam na sua vida e você pode decidir o que você quer fazer. Eu escolhi essa estrada e não me arrependo e estou muito feliz hoje. Dá pra gente ver um pouquinho do Gandhi? Dá. Olha, esse aqui é o óculos que eu uso no Gandhi. Esse colar é um japamala indiano, que eu ganhei de uma pessoa muito especial. Mas um Gandhi, no determinado momento da peça, fala assim,
O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor possibilita a vida. E nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Nossa, que bonito! Que legal! Essa é uma parte que eu gosto muito da peça. E é muito bonita mesmo. É muito bonita mesmo. A peça não foi escrita por você não adaptou nada, Não, então. não. O que acontece é o seguinte, o Miguel Filhares escreveu a peça, Uhum. mas como a peça dá uma abertura para tudo que acontecer no mundo, eu coloco. Ah, ok. Por exemplo, hoje eu falo muito da questão da guerra da Ucrânia, a guerra entre Hamas e Estado de Israel. E como eu viajo muito com o meu carro, às vezes eu vou escutando música, comecei a perceber que algumas canções da música popular brasileira tinham a ver com Gandhi. Então eu introduzi. Uma do Raul. Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, mas isso impede o aperto de mão de um possível aliado. Então a música é linda. Tem uma do Guilherme Arantes que ele fala assim, que eu falo assim, a corrupção e o ardil são armas dos fracos, não dos fortes, que têm a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Que não, é legal. Legal. Tem a do Renato Teixeira também, é preciso paz para poder sorrir, né? Até encontrei um dia o Renato Teixeira no aeroporto, falei, Renato, usando uma frase de uma canção tua na peça. Pro Gandhi? Pro Gandhi está liberado. Você, nesse ponto, você passa a ser coautor, né? Coautora. E o Miguel, na boa? Na boa, Miguel adora, porque ele fala, não, porque a peça abriu para outras coisas. Então a gente fala, que também a minha ideia era a seguinte, Flávio, não deixar ele muito longe da gente, então trazer o Gandhi mais para perto. Então por isso que eu falo das letras das canções, das coisas que acontecem no mundo, para trazer um pouco mais para perto do público, né? E esse Gandhi, ele tem algo de brasileiro? Tem. Eu, ator mineiro, mas criado em São Paulo, com físico de andar na Paulista, com físico de andar em São Paulo, dou passagem por Gandhi. Uma coisa que eu aprendi com a Cibele Forjaz, os personagens passam pela gente. Na verdade, é você que deixa o personagem passar. Então, o Gandhi tem essa brasilidade trazida por mim e também pelos filhos de Gandhi, por uma energia, uma cultura indiana, afro, que também rola no Brasil, que eu acho que ele morou muito tempo na África do Sul, né? Então ele traz também uma coisa africana muito forte. Aliás, foi na África do Sul que ele começa todo o trabalho de Ahimsa. E que curioso, então eu estava pensando, ele lança o movimento Ahimsa, que é a verdade absoluta e o respeito por todas as formas de vida, no dia 11 de setembro de 1905. Quer dizer, anos depois, num 11 de setembro, tem aquela tragédia dos dois. Coisa, né? Coisa impressionante mesmo. Bom, mas aí você nos traz essa maravilha que é o Gandhi, de uma maneira suave, e aí eu vejo o abrasileirar do Gandhi, né? É um filósofo, mas é um filósofo que fala a nossa língua. E aí você me aparece com Chico Xavier, outro ser absolutamente espetacular, iluminado, positivíssimo. Não tem nenhum erro dizer que o Chico Xavier é o Gandhi brasileiro e o Gandhi é o Chico Xavier da Índia, não é? Exatamente. Como é que entrou o Chico Xavier na sua vida, João? Então, Flávio, eu tive a sorte de ser contratado por uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras para fazer 2 turnês pela Europa. Fui também para Moçambique, que também foi outra experiência maravilhosa na África, com Gandhi. Se tiver tempo, depois eu conto para você. Mas aí, numa ida para a Inglaterra, eu estava em Londres, na casa do Maurício Freitas, que é o responsável pelos centros espíritas, e muitos centros espíritas brasileiros na Europa, eu não sabia disso. Muito. Eu tive na Áustria, Centro Espírita Brasileiro, Suíça, Centro Espírita Brasileiro, Inglaterra, Centro Espírita Brasileiro, muito curioso. Legal. E aí eu estava jantando um dia na casa do Maurício, ele falou, João, o Nelson Xavier já morreu, o Brasil precisa de um outro Chico Xavier nas artes. Trouxe uma boina dele, fiz assim e tirou a foto. Ficou impressionante. Aí o universo foi começando a traçar suas linhas. Eu chego em São Paulo, a minha empresária fala, olha, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro contratou você para fazer a formatura deles. Fui para Uberaba, tinha folga numa manhã, falei com a reitora que queria conhecer a casa do Chico Xavier, ela me levou lá, falei com o Eurípides, que é o filho dele, que é o detentor da marca, que tem lá um museu, que é muito bonito. Falei, Eurípides, eu quero fazer uma peça sobre seu pai. Ele falou, escreve texto e me manda.
volto para São Paulo, falo, amigo, Só um detalhe, por que você quis escrever essa peça? O que aconteceu? aconteceu que eu senti um chamado muito forte de trazer, nesse momento do planeta, nesse momento do Brasil, um alento, um carinho para os corações das pessoas. Veio para você. Veio para mim. A gente brinca que são os personagens que escolhem os atores que eles vão representar. E também sentia que você matou uma coisa maravilhosa agora. Gandhi na Índia, Chico Xavier no Brasil, os dois falando a mesma coisa. Sim. Então a gente conseguiu unir isso. Então foi isso que me chamou para fazer. E também porque eu era muito amigo do Nelson Xavier, era uma maneira também de eu prestar uma homenagem ao trabalho lindo que ele fez. E também esse homem maravilhoso, poder trazer o Chico para as pessoas mais jovens, foi a nossa preocupação, que eu faço muito grande em centro espírita. E eu senti que tinham poucos jovens. Aí eu falei, Miguel Imecene, que é o diretor da peça, que faz o Dr. Bezerra de Menezes, falei, Imecene, tu sabe chegar perto dos jovens, essa linguagem tem que chegar perto dos jovens. Então nós fizemos um trabalho que você vai assistir, que está nos ouvindo também, se puder assistir, vai ver que é uma linguagem muito próxima da gente. Então, não tem aquela coisa de certificado. São dois homens conversando com seus problemas, com suas alegrias, com suas dores, com suas dúvidas, claro, com as ideias do Chico. Bom, aí chego para o Miguel e falo, Miguel, Eurípides mandou a gente escrever. Terminou o texto, eu liguei para o Mecene e falei, Mecene, o texto está pronto, vou mandar por e-mail agora. Ele falou, não manda por e-mail não, vai lá, lê a peça para ele. Ele vai ser muito melhor. Falei, você tem razão. Peguei um ônibus, fui para Uberaba, combinei com ele, aí o que ele fez? Ele reuniu para ouvir a peça. A cozinheira, o motorista, a presidenta do atual centro que o Chico fundou e 2 amigos dele do Rio de Janeiro. Acabou a peça, todo mundo emocionadíssimo, ele falou, tá autorizado. Falei, quanto é que você vai cobrar? Ele falou, olha, você sabe que dinheiro de cinema é muito diferente de teatro. Eu falei, não, eu sei que no cinema a gente ganhou muito dinheiro, eu não quero que você me pague nada agora, eu só quero 15% do líquido. Falei, pô, tá uma negociação de porcentagem de teatro, isso é maravilhoso. Falei, poxa, muito obrigado, Eurípides. Aí que veio a grande jogada. Ele falou assim, então tá, João, agora você vai fazer o seguinte, gostei muito da peça, gostei muito de você, então você vai lá no quarto que eu te mostrei onde o Chico dormia, pode pegar o que você quiser dele para você usar na peça. Pega boina, óculos, camisa, peruca, paletó, calça, meia, me deu lenço, me deu meia. Falei, mas Eurípides, ele falou, você vai fazer o Chico, então você tem que ser verdadeiro. Então, Flávio, eu uso em cena a peruca do Chico, a boina do Chico, o óculos do Chico, a camisa. Então você imagina a força que vem quando eu ponho essas roupas e entro em cena. O Chico usava peruca, né? Usava peruca. E ela foi guardada, né? Ela O foi boneco que guardada, você usa. que é um museu, é muito bonito. Então eu peguei 2 perucas, 2 boinas, 2 óculos. Mas tinha mais que uma? Não, tem várias lá, tem um monte. Tinha várias, assim, tem uma parte do quarto, várias perucas penduradas. Eu falei, Eurípides, em teatro é muito confortável para nós ter o duplo, porque pode acontecer alguma coisa, você tem. Então ele falou, então você pega 2, eu peguei 2 de tudo. E aí eu uso em cena isso. Isso que nós estamos vendo aqui, esse óculos e essa boina, foram do Chico. Exatamente, do Chico. Poxa vida. Esse óculos tem até grau. Várias fotos dele eu vejo ele com esse óculos. Nossa, que legal. Podemos ver um pouquinho do Chico? Podemos. Eu só não trouxe a peruca porque ela é um pouco difícil de colocar. Mas com a boina fica tudo certo. Fica tudo certinho. Aí ele põe um óculos aqui. Deixa eu botar primeiro o óculos. Ele fica assim. Estou muito feliz de estar aqui com você, meu querido Flávio. Faz um trabalho tão importante na comunicação brasileira e na peça que eu estou sendo representado. Eu gosto muito de uma frase que ele diz assim: o mundo invisível me ajudou muito, me ensinou várias lições. Uma delas, tudo passa, não se preocupe, tudo passa. A experiência na Terra é uma grande brincadeira de Deus. É melhor rir do que chorar. É melhor rir do que desesperar. Eu confesso, eu sempre me diverti muito, porque o universo é o meu reino, a eternidade é minha vida, a imortalidade é meu caminho, a mente é meu templo, o amor é minha lei, o coração é meu lar, a verdade é meu culto, a consciência é meu guia, os obstáculos são as minhas lições,
E as dificuldades são os meus estímulos. Nossa, nossa, João, que coisa impressionante. Eu vou confessar a você o seguinte, eu já falei algumas vezes aqui que eu sou espírita. Quando você estava colocando a boina e o óculos, você teve um certo tremor ao colocar, desculpa, observação de repórter. Ótimo. E eu comecei a me arrepiar. Você, eu não sei se esse termo, por favor, me desculpe se você não acredita e não tem problema nenhum. Você diria que você incorpora o Chico quando você está fazendo? Olha, eu não sei se eu incorporo, Flávio, mas vem uma energia muito forte dele. Eu tive dois momentos. Eu tive um momento muito curioso. Teve um dia que eu estava dormindo em casa, eu não sei se eu estava sonhando, dormindo, eu senti que fizeram um buraco na minha cabeça e o Chico pulou. Sabe quando a gente pula na piscina de pé? Tchum! Eu liguei para o Eurípides, aconteceu isso. Ele falou, João, é que ele entrou dentro de você para você poder fazer ele direitinho. Então, eu sinto. A peça começa, ele deitado, que a peça se passa no dia que ele morre e é recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes. E toda vez que eu estou deitado antes de começar a peça, eu visualizo o Chico. E vejo mesmo ele. Várias vezes eu vejo forte, nítido mesmo. Então, eu não sei, porque eu não sei se eu não sou médium, eu nunca tive assim, essa característica de um médium espírita. Mas eu sinto muito forte a energia do Chico, como eu sinto a do Gandhi também. Qual é a tua religião? Eu fui criado num lar católico, né? Certo. Fiz primeira comunhão, fui até a primeira comunhão. Mas depois a igreja católica parecia que tinha uma laje que minha cabeça batia que eu não passava. Aí eu fiz de tudo na vida. Tomei daime, já fui no Osho, já frequentei Umbanda, já fui presbiteriano, que eu namorava uma menina que era presbiteriana no ginásio, eu ia e frequentava. E hoje eu sinto assim, eu faço um mix de muita coisa que eu aprendi na parte espiritual e faço a minha meditação todo dia, eu pratico Tai Chi Chuan, pratico yoga. Então eu, não sendo pretensioso, eu tenho um canal assim com a espiritualidade próprio, particular. Então, para você, a energia do Gandhi, que é diferente da energia do Chico, ou quase igual, porque é uma energia do bem, do bem e do amor. você recebe facilmente, né? Recebo. E tem um outro que eu até comentei erradamente com você, tem um outro personagem que eu estou fazendo também, que para mim também era um baita médium, que é o Fernando Pessoa. Eu estou com um projeto prontinho, chama o Desassossego de Fernando Pessoa, os 3 últimos dias, quando ele está no hospital para morrer. Sim. Então ele faz uma reflexão profunda sobre a vida e sobre a morte. Aí voltando àquela tua conversa, olha só que legal. Gandhi na Índia, Chico no Brasil, os dois falando a mesma coisa. Aí na Europa, no meio, Fernando Pessoa também falando isso. Então são esses 3 personagens que eu estou habitando. Qual é a indumentária do Fernando Pessoa Então, que você vai usar? Como ele está no hospital, ele tá com pijama. E eu cheguei para o Messene e falei, Messene, eu não tenho a cara de Fernando Pessoa, como é que você vai fazer eu virar com o Fernando Pessoa? Ele falou, João, já resolvi. Ele pôs uma cabecinha de isopor, eu entro com um chapéu, eu entro com bigode, com óculos. Primeira frase, chega de máscara. Tiro o bigode, ponho na cabecinha de isopor, pego o óculos, ponho na cabecinha de isopor, ponho o chapéu e fica a carinha do Fernando Pessoa. Aí eu falo assim, o maior problema do ser humano são os personagens que a gente representa e que às vezes acredita neles sem perceber. Tirei a minha máscara, fui olhar no espelho e envelheci. Aí começa a peça. Que coisa linda! Hoje você é um grande especialista em monólogos, né, Sor? Porque você não começou assim, você falou de novelas, você participa de filmes, vários. Como é que essa coisa do monólogo entrou em você? Então foi por essa necessidade de fazer o Gandhi. Foi o Gandhi, mais uma do Gandhi. Foi o Gandhi. O Chico não, o Chico tem 2 atores, né? Tem o Bezerra e eu. Só o Fernando e o Gandhi que são monólogos. Mas o Miguel falou, João, é sozinho. Eu falei, tá bom, eu nunca fiz monólogo, o que eu vou fazer, né? Aí liguei pro Mário Bortolotto, que tinha acabado de fazer o monólogo. Falei, Mário, como é que faz monólogo? Ele falou, João, você tem que prender a atenção da plateia, então você tem que estar muito concentrado. Difícil. Tem que estar muito verdadeiro, não desconcentre em nenhum segundo, foca. E falei para decorar. Ele falou, decorar vai ser um trabalho quase braçal. Eu falei, como? Ele falou, decora a primeira frase, bate, repete. Decora a segunda frase, bate, volta. O texto do Gandhi são 12 páginas, eu demorei 1 mês para decorar. Eu trabalhava 3 horas em casa, na Decoreba, e mais 3 horas com o Miguel. E você vê a cabeça do ser humano como é o nosso cérebro, né? Por 2 vezes aconteceu isso. Eu pulei uma parte. Eu percebi que era uma parte importante. Eu falei, eu vou testar uma coisa aqui, ver se eu estou afiado.
vou esperar o primeiro ponto final que tiver e vou voltar, porque eu pulei. Depois vou tentar voltar onde eu parei. E deu certo, cara. Você não pode improvisar? Posso. Já aconteceu? Já aconteceu várias vezes. Inclusive com resposta. Às vezes o público fala e eu já respondo. É engraçado isso, tem uma interação com o público bem interessante. E no caso do Chico, No caso do Chico, não, até hoje não teve, mas improvisação posso ter. E eu e o Messene improvisa muito, a gente improvisa muito e tal. Mas assim, o público falar com a gente como fala com o Gandhi, não. Mas tem uma hora que eu vou bem perto, quando ele fala dos suicidas, o que ele acha que é um suicida, quando ele fala das crianças autistas, que é uma parte muito bonita da peça. Aí eu vou até perto do público mesmo. e o Fernando Pessoa, ele vai contar os sucedidos dos 3 últimos dias da vida. Ele chega no hospital. Ele só ou os heterônimos entram na brincadeira Não, também? se fala alguns poemas, mas o Miguel optou por não denominar o heterônimo, mas fala. Tem poemas do Caeiro, do Bernardo Soares, enfim, mas tem um poema muito bonito que eu falo na peça, que ele fala assim: segue o teu caminho, ama as tuas rosas, rega as tuas plantas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade é sempre como nós queremos. Só nós somos iguais a nós mesmos. Suave é viver só. Nobre e grande é viver simplesmente. Vês de longe a vida, não a interrogues, ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas serenamente, imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensam. Que maravilha! Isso é literal dele, Isso é né? literal dele. Aí ele completa. A ironia é o primeiro indício que a consciência se tornou consciente, porque alguns têm na vida um grande sonho e faltam a esse sonho. Outros não têm na vida nenhum sonho e faltam a esse também. Esse é o Fernando Pessoa, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, maravilhoso mesmo. Poxa, agora, assim, você faz isso tudo com o seu talento, com a sua batalha, essa explicação que você deu para decorar e tal. Além disso, como você é um ator solo nesse momento, eu imagino que você tem que correr atrás de patrocínio, de teatro e tal. Como é que é isso, João? Olha, o patrocínio do Gandhi, o Garré, Sim. bancou. O Chico, tem um amigo meu, Zé Celso, ele tem uma empresa de engenharia, não sei se eu posso falar o nome da empresa. Deve. É a Diase, Dias Engenharia. Ele constrói os galpões da Magazine Luiza, Casas Bahia. Então, as grandes lojas, ele que constrói os galpões. E ele me conheceu fazendo o Gandhi e me convidou para ir para a cidade natal dele, que é Tabapuã, fazer lá. E quando eu comentei, ele começou assim comigo. Quando eu comentei que ia para a Índia fazer o espetáculo, eles vão pagar a tua passagem? Eu falei, não. Eu vou porque eu não posso perder a oportunidade de fazer o Gandhi na Índia. Então ele me deu a passagem. Falei, é muito importante você ir para a Índia, está aqui a passagem. Quando a gente foi fazer o Chico, a gente abriu uma vaquinha, uma crowdfunding. Mas eu falei com ele da crowdfunding, falou, não, João, não vou entrar na crowdfunding. Quanto é que você precisa para montar essa peça? Eu preciso de 45 mil. Ele falou, eu te dou 30, tá bom? Assim, ele me deu 30, mais 15 que conseguiu um carro, montamos o Chico em 45 mil reais. Então, eu tive muita sorte. O Fernando, eu não gastei quase nada para montar, nada. Eu banquei do meu bolso os elementos, o figurino, que não foi muito caro. Então, eu tive esse patrocínio da Diase para o Chico e da gestão RH para o Gandhi. Mas eu continuo correndo. Por exemplo, eu que vejo as oportunidades, ligo para as pessoas, ligo para as empresas, ligo para as universidades, ofereço o meu produto. Porque você tem um dia a dia de vida que está correndo, né? Correndo. Tem o Gandhi, tem o Fernando Pessoa, tem o Chico, mas tem o João que precisa pagar a boleto, tem que mandar dinheiro para a filha que mora na Europa, de vez em quando pede um help, então. Mas então eu corro atrás, Flávio, e graças a Deus até hoje, quando está no sufoco, sempre aparece alguma coisa que ajuda. Há 21 anos que eu vivo na minha profissão, fazendo um monólogo, e graças a Deus meus problemas financeiros são muito pequenos perante os meus colegas artistas que eu vejo aí. Como é que você se virou na pandemia? Então, aí outra proteção. Minha mãe morreu 2 anos antes da pandemia, me deixou um seguro. Então, eu vivi os 2 anos da pandemia desse seguro da minha mãe. Você vê que coisa. E aí fiz alguns espetáculos para algumas empresas online, mas se eu tivesse só com o Gandhi fazendo, eu não ia conseguir sobreviver. Então, eu sempre... Bilheteria
como pro teatro? Não dá para viver de bilheteria, Flávio. Infelizmente não dá mais. Ou você entra num teatro já patrocinado e a bilheteria vai ser um plus, ou não tem condições. Não dá. Por quê, João? Primeiro que eu acho o ingresso do teatro caro. Caro. Não conseguimos baixar. Você vê uma média de 80, 120 reais. Você é um casal. Vai para uma peça. Vamos supor, uma média de 100 reais, 200 reais. Vai jantar, vai comer uma pizza, vai gastar uns 400, 450 numa noite. Estacionamento, quer dizer, é irreal. Então, se você não tem um patrocínio que você possa cobrar um preço baixo, você não consegue viver de bilheteria. Por exemplo, lá no Rua de Escobar, eu pago 250 por noite para fazer o Chico. Tem dias que eu não completo a bilheteria. Poxa vida. Teve momentos muito duros, principalmente depois da bola. A gente estreou em junho do ano passado. Fomos muito bem até dezembro. Aí tivemos que dar uma parada. Eu não sei se essa parada atrapalhou, porque a nossa volta está muito difícil. Agora é que está começando a pegar de novo. Quer dizer, você tem um material espetacular, mas muitas vezes faz para pouca gente. Eu já fiz, 15 dias atrás fizemos para 4 pessoas lá no Rua de Escobar. Gandhi eu já fiz para 1. A dona do teatro falou, você vai fazer para 1, João? Eu falei, vou. A pessoa sai de casa, gasta seu tempo, gasta dinheiro com transporte e vem me ver e eu não vou fazer, eu aproveito e vou ensaiar. Resultado, nesse dia, sábado à tarde, que tinha uma pessoa no estúdio 184 na Praça Roosevelt, acaba a peça, ele vem para mim no camarim e fala assim, eu sou o presidente do Sindicato das Agências de Publicidade do Norte e Nordeste. Nós vamos fazer um evento na Bahia, em Ilhéus, e me indicaram a sua peça para abertura do evento. Eu vim a São Paulo esse final de semana só para te assistir. Imagina se eu não faço. Acabei contratado, fiz 5 dias no resort lá em Ilhéus, fiz... Você imagina se eu não faço? Quer dizer, então tem essas coisas assim. Mas o Franco esteve aqui, ele contou a história dele no circo, 5, 6 pessoas. Ele fazia Um também. deles era cuidava de uma dupla sertaneja maravilhosa, pediu uma música para ele, a carreira dele decolou. Você vê, é assim. A vida é desse jeito, né? É um respeito que tem que ter pro público. É uma pessoa só, mas é um ser humano que está ali, cara. Então, aí eu faço o meu melhor. Ensaio, mas eu dou o meu melhor. Fiz 2 vezes o Gandhi para 1, o Chico já fizemos para 4. Teve um dia, infelizmente, que não teve espetáculo, numa quinta-feira de março. Não apareceu ninguém, cara, ninguém. Foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida, cara. Eu fiquei desesperado. O Messene, que já é mais experiente, falou, João, calma, acontece. Arrebenta o nosso coração, mas acontece. Vamos manter a cabeça fria. Enfim. Então vamos ver como é que vai ser. Eu tenho esperança que vai melhorar. Vai melhorar, sim. E é uma questão de... tudo tem a sua hora certa. Sempre, E tudo está certo, Tudo né, tá Flávio? certo. Está tudo Sim. certo. Tá tudo. Como diz Chico, isso vai passar. Tudo passa. João Ciorelli, olha, é uma honra muito grande ser seu amigo. Você é um monstro de artista. Eu falei do Márcio Franco e aqui eu disse para ele, Márcio, você tem um defeito só. Você nasceu no Brasil que não te reconhece como você merece. E é o teu caso também, um artista do teu porte. Você sabe que eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, ele falou, João, se você fosse nos Estados Unidos só com Gandhi, você não ia ter problema financeiro nenhum mais na vida, cara. Infelizmente o Brasil demora um pouco para reconhecer os seus talentos. É, Moacir, né? Outro dia eu estava ouvindo, eu nunca mais vou te esquecer, eu adoro essa pessoa. E o Moacir, muitas vezes também com dificuldade para encher casos, para fazer, para se colocar, enfim. É o que temos, né, Flávio? É o que temos e não vou esmorecer, não. Vou continuar fazendo, mesmo que seja para 1, para 2. Eu tô muito feliz com tudo isso e muito feliz de estar mais uma vez na tua presença, no teu microfone. De repente, o que vai acontecer é que quando você menos imaginar, aquele teatro está lotado e aí será assim sempre. Até porque esses dois, principalmente, o Gandhi... O Fernando Pessoa é outra coisa, era mais humano. Mais humano, né? Agora, esses dois espíritos maravilhosos de Gandhi e de Chico Xavier, claro, que vão te abrir muitas portas maravilhosas. E eu queria convidar, nessa audiência maravilhosa que você tem, posso deixar minha rede social também? Por favor, faça isso. Meu Instagram é João Signorelli Oficial, né? É Signorelli. Signorelli com 2 L's e... João, muito obrigado, parabéns, Deus te abençoe sempre. Você é um ser absolutamente iluminado. É muito honroso ouvi-lo sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Flávio? Você sabe que eu amo você, né? Namastê. Namastê. Valeu, um abraço, gente.